Por que um Deus bondoso permitiria que os animais sofressem? Boa noite, senhores. Espero que tenham tido um excelente domingo. E hoje eu queria trazer um assunto mais filosófico, porque eu estou um pouco cansado de falar sobre evolução. Tá? E tem filosofia no título do meu canal. Esse problema do sofrimento eu já abordei em outros vídeos quando se tratava do mal moral. Né? Por que que pessoas causam sofrimento umas às outras? Né? E a argumentação que eu dei foi que para que o livre-arbítrio exista, as pessoas têm que ter a capacidade de agir dessa forma. Né? Se Deus não permitisse que as pessoas fizessem o mal, então ele seria um tirano. Tá? E ele sempre vai tirar um bem maior desse mal que ele permite. Tá? Então, mesmo o câncer de uma criancinha, não que aquilo seja bom para ela, certamente que não é, mas aquele câncer ele pode gerar um bem. Né? Ele une a família, ele faz a caridade aflorar. Aquela criancinha, por exemplo, se ela morrer antes da idade da razão, ainda que ela tenha sofrido aqui, ela vai direto para o céu se ela foi batizada e assim por diante. Né? Mas eu não queria discutir este mal. Eu quero discutir o mal na natureza, excluindo o homem. Por que que existe predação? Por que que os animais se atacam? Por que que eles sentem dor? Tá? Inclusive, recentemente, um rapaz postou no meu grupo exatamente isso. Né? Por que que os animais sentem dor? Por que que eles são comidos vivos? Etc. Uma solução para esse problema teológico é dada por muitos protestantes, alguns católicos também, mas principalmente protestantes da vertente de Terra Jovem. Né? Eles vão dizer que todo o sofrimento animal, a dor e a morte, elas passaram a existir após a queda do homem. No jardim do Éden não havia morte, os animais viviam em paz uns com os outros. Tá? Eles vão tirar essa ideia, principalmente de algumas passagens ali de Romanos. Tá? Inclusive, coincidentemente, um rapaz me mandou essas passagens agora, quando eu estava me preparando para gravar esse vídeo. Então lá São Paulo fala que por um homem, né, a morte entra no mundo, e depois ele fala que a criação geme, etc. Né? Eu não posso aceitar essa solução, tá? Essa solução porque eu sou católico de vertente tomista. Tá? Então eu interpreto, ou melhor, a igreja e São Tomás interpreta essa passagem como sendo referente ao homem. Né? O homem tinha um dom préternatural, né, que vai além da sua natureza, dado por Deus, e esse dom ele é perdido. Deus remove este dom. Mas esse dom ele não foi estendido às outras criaturas. Porque a morte e a predação, ainda que seja um mal para o organismo sendo predado e morrendo, ela serve para um bem maior, que é o bem, por exemplo, do ecossistema. Sem a morte, sem a decomposição, sem a predação, não haveria aí o balanço do ecossistema, que no fim serve inclusive ao próprio homem. Se você quiser saber mais sobre esse assunto, assista a minha última live com o Lucas, que é um ecólogo, e ele também é versado em tomismo, mais do que eu, inclusive. Então, no tomismo, é da natureza de organismos, que são compostos de matéria e forma, a se corromperem, né? Porque a corrupção ela é um mal necessário. Por exemplo, é necessário que haja corrupção para que haja a mudança, para que haja, por exemplo, a digestão. Tá? Então, essa solução de alguns protestantes ela não me serve. Tá? Então, por que que existe essa, por exemplo, a dor no mundo animal? Por que que os animais não Deus não criou os animais de forma a não sentir dor nenhuma, por exemplo? E para que a gente entenda esse problema da dor, é necessário entender o que é verdadeiramente o mal. O mal, contrário ao que as pessoas acreditam geralmente, ele não existe
per se. Tá? O mal, ele é uma privação de um bem. Não existe, o mal não tem substância. Tá? Ele não existe por si próprio. Então veja, por exemplo, a cegueira em um cachorro, ela é um mal. Por quê? Porque é da natureza do cão enxergar. Então, quando há ali algum problema genético, fisiológico, quer que seja, que previne a funcionabilidade correta dos olhos ou de qualquer parte do sistema visual do cachorro funcionar, então há uma privação deste bem que pertence à natureza daquele organismo. Agora, quando a gente fala que uma árvore ou uma pedra é cega, a coisa é diferente. Né? Isso é uma metáfora, isso é uma negação. Nós estamos dizendo que as pedras elas não têm visão, porque não é da natureza de uma pedra enxergar. Então, uma pedra que não enxerga, ela não há um mal ali, correto? Porque é natural da pedra não enxergar. Então, o mal ele não tem existência. Até a pessoa que comete algo, faz algo maldoso, ela está buscando algum tipo de bem. Não tem como você buscar algo que não tem ser, né, que não é. Então, por que eu estou trazendo essa explicação do mal? Porque a dor, enquanto processo fisiológico, ela existe. Portanto, se segue que ela não pode ser algo mal. Tá? A dor não é má, perdão. E isso você pode demonstrar até mesmo empiricamente. Tá? Pessoas que sofrem de doenças em que elas não sentem dor nenhuma, elas têm uma vida péssima e acabam morrendo extremamente cedo. Porque a dor é uma forma do nosso corpo nos informar que há algo errado, que há um perigo. Então você pega lá em um forno que está quente, você sente dor, você tira a mão. Uma pessoa que não sente dor, está conversando com você e encosta lá no forno, ela vai queimar a mão. E isso ocorre com frequência nessas pessoas com esse tipo de doença. Então, sentir dor é algo bom, por mais que isso seja contrário ao senso comum, ele é algo bom. E tem outros tipos de estudos que mostram exatamente isso. A necessidade de sentir dor. E se você tentar avisar uma pessoa por outros estímulos, por exemplo, sonoros, etc., que um perigo está à vista, essas informações externas não são suficientes para que a pessoa preste atenção ao problema. É preciso de um mecanismo interno que avise-a do problema. Tá? Então, os animais sentirem dor não é algo ruim, é algo bom. Isso ajuda na sobrevivência animal. Tá? Agora, por que então os animais sofrem? Por que Deus não poderia ter criado animais que não sofrem? E agora vem a parte mais difícil dessa minha aula. Principalmente em um mundo em que se fala de direitos animais, que se fala de ambientalismo, que os animais são colocados aí no mesmo nível dos humanos, o que eu vou falar vai chocá-los. Mas os animais não sofrem propriamente dito, né, falando, tá? O sofrimento, ele exige o conhecimento, ele exige uma privação, né, de algo bom. A pessoa ela tem conhecimento de algo, aquilo é privado e ela então, portanto, sofre com aquilo. O animal ele não tem self-awareness. Ele não está, eu não sei como fala isso em português, self-awareness. Ele não sabe, ele não tem... Botei no Google Tradutor ali, me deu autoconsciência. Me desculpa, meu português está horrível, né? Tendo morado por tantos anos no exterior, eu esqueço as coisas às vezes.
Então, os animais eles não têm autoconsciência, eles não conseguem meditar sobre as coisas. Os animais eles agem por instinto, eles têm uma estimativa, eles fazem correlações, tá? Então, eu não estou aqui dizendo que os animais não sentem dor, que os animais eles não têm aí problemas psicológicos, mas eles não têm conhecimento do fato de que estão sofrendo. Então, do ponto de vista, pelo menos tomista, filosófico, os animais eles não sofrem, porque o sofrimento envolve essa antecipação, conhecer o bem que está sendo privado, e os animais não têm isso. Tá? Então, e é portanto uma das razões que nós não podemos, os animais não são objetos de moral. O animal ele não é ele não tem razão, ele não é racional. Então ele não pode, por exemplo, ser condenado por matar uma criança. Né? Ele não pode ser preso e levado a julgamento. Né? Ele não tem consciência daquilo que ele faz. Tá? Ele age por instinto. Então, eu queria deixar essas reflexões aí para os senhores. Né? A dor, ela é importante, ela é um bem, porque ela permite que os animais possam sobreviver e viver sua vida de forma boa, né, porque previne que eles se machuquem. Né, e uma vez que eles têm a dor, quando eles são predados, eles vão sentir dor. Porque imagine, se ele não sentisse dor nenhuma, estivesse distraído e o tigre começasse a mastigar a traseira lá da gazela, ele nem ia perceber que estava sendo devorado. Tá? Então é importante que ele sinta dor exatamente para que haja essa reação, por exemplo, de fuga, né, e proteção. Os animais não propriamente sofrem, tá? Eles não estão lá, oh meu Deus, minha vida é tão ruim, oh o meu dono foi embora, estou sofrendo, quando é que o meu dono vai voltar? Não, eles não têm essa consciência. Mas é óbvio que eles têm essa associação, essas associações, eles têm eles sentem uma dor psicológica, por assim dizer, tá? Então, e como eu disse, o terceiro ponto é que a morte animal, a predação, ela é necessária para que haja o ecossistema, para que haja, para que nós tenhamos aí o que comer, para que tenhamos o ecossistema para nos desfrutarmos. Então, é isso. Eu estou muito cansado, deve dar para perceber. E eu queria então desejar aos senhores um excelente final de domingo e até a próxima.